Meus amados, eu quero ler com você hoje o Salmo 91. Quero compartilhar contigo o Salmo 91. Eu vou ler o Salmo, são 16 versículos, depois a gente compartilha alguma coisa, tá bom? Aquilo que o Senhor tem ministrado aí no meu coração hoje, para falar sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor: És o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com as suas penas e tu encontras refúgio debaixo das suas asas. A sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os temores da noite, nem a flecha que lança durante o dia, nem a peste que alastra na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás destruído, atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizestes do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te destruirá, te alcançará, e nem praga alguma destruirá a tua tenda, a tua casa. Chegará à tua casa, porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra. Pisotearás o leãozinho novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei. O colocarei num lugar alto e protegido e salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade, muitos anos de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? É um salmo muito conhecido, o Salmo 91. É um salmo que, para muitos, talvez mal entendido, é utilizado como uma espécie de amuleto de proteção. Existem pessoas que acham que existe algo místico no Salmo 91, outros no Salmo 23, né? Enfim, porém todos os salmos são experiências, canções, versos que expressam sentimentos. Apesar de que a maioria imagina que o livro dos Salmos foi todo escrito por Davi, não necessariamente, mas o livro dos Salmos é dividido em blocos, né? Em partes. Existe uma parte que foi escrita por Davi, o rei Davi, que era um poeta nato, era um compositor nato. Outros salmos foi escrito por Asaf e também alguns pelos filhos de Asaf, que também foi um poeta dos tempos antigos e que expressava nos salmos os seus sentimentos, como toda música. E existem salmos que foram escritos pelo escriba Esdras, na época de Neemias, na reconstrução do templo,
Porém, existem alguns salmos, especificamente esse aqui, que foi escrito por Moisés. E Moisés escreve esse salmo, compõe esse salmo, para descrever a sua confiança em Deus. E ele podia expressar isso diante de toda a experiência que ele passou com Jeová, com Yahvé, com Deus. Experiências que inicia ainda na sua tenra idade, quando recém-nascido foi lançado no rio Nilo, e de modo providencial foi guardado e protegido pelo Senhor até ser encontrado por sua ama, que cuidou dele no Egito. Lá na frente, depois, Moisés já homem, Moisés desfruta de uma experiência extraordinária enquanto estava próximo ao Monte Horebe, o Monte da Glória, o Monte de Deus, Moisés vê uma sarça, uma moita de capim, que estou usando aqui uma expressão bem popular, mas a sarça era uma moita, um mato espinhoso, seco, que estava em chamas, mas não se consumia. E ali Deus fala com ele. Moisés é chamado pelo Senhor para livrar o povo de Israel e direcionar o povo de Israel, saindo do Egito e direcionando o povo até a grande, esperada e, sem dúvida alguma, prometida terra que Deus havia feito uma promessa ao seu povo. Então Moisés direciona o povo. No caminho até a terra prometida, Moisés tem experiências extraordinárias com Deus, quando ele logo de cara vê o mar vermelho se abrir e o povo de Israel atravessar o mar a pé enxuto, vê os cavalos e os cavaleiros de Faraó com seus cavalos e charretes serem afogados. Quando o povo atravessa o mar, Deus fecha o mar e o povo que vinha para matar e para perseguir o povo de Israel é sucumbido no Mar Vermelho. Lá na frente, Moisés ainda tem outras experiências. Chega na região de Mara, o povo no deserto com muita sede, encontra um lugar para saciar a sede e descobre que a água era imprópria, era salobra. Não dava para matar a sede do povo. Deus manda Moisés lançar o seu cajado naquele tanque, e quando ele joga, a água se transforma em água doce, água potável, para saciar a sede do povo. Lá na frente, um pouco mais adiante, o povo reclama da fome e Deus envia maná do céu. Uma espécie de relva concentrada que, quando caía, o povo tinha que colher, comer para aquele dia, e era extremamente saboroso, porque o maná ele tinha o sabor daquilo que você desejasse. Providência de Deus. Como se não bastasse, o povo de Israel, enjoado do maná, Deus ainda muda a rota das codornas que vinha pelo litoral e faz codornas caírem no arraial do povo de Israel no deserto. Olha só que quantas experiências Moisés teve. Além de todas elas, Moisés viu ao longo dos 40 anos no deserto o povo crescendo, envelhecendo e a roupa indo crescendo e se adequando à fisiologia daquele povo. Então, providências extraordinárias. Daí, diante de tudo isso, é que Moisés é inspirado a escrever e a compor o Salmo 91. E logo no início ele diz, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu esqueci de falar que, além de todos esses sinais, a Bíblia diz que durante o dia uma nuvem vinha sobre a multidão do povo de Israel no deserto para proteger,
refrescar o povo e protegê-lo ao longo do deserto. À noite, uma coluna de fogo ia adiante do povo, que além de aquecer o povo por conta do frio do deserto, direcionava o caminho para o povo. Então, ele experimenta tudo isso. E aí ele escreve e compõe o Salmo dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. É interessante que ele não diz aquele que está, aquele que passa, aquele que transita à sombra do Onipotente. Não. Ele diz o seguinte: aquele que habita. A expressão habitar aqui é a mesma expressão que nós conhecemos. Habitar à sombra do Onipotente é literalmente fazer uma tenda e morar ali. A garantia de que nós iremos ter a presença de Deus em toda a nossa vida não é que Deus vem até mim, mas é que eu vou até Ele. É o que eu tenho dito ao longo desses dias sobre decisões. Aqui é uma decisão. Ele fala assim, ó, aquele que habita. Você pode armar a sua tenda onde você quiser. Você pode armar a sua tenda, você pode habitar aonde você quiser. Você pode escolher qualquer lugar para você habitar. Mas a garantia de ter essa comunhão com Deus só vem a partir do momento que eu decido habitar debaixo da sua sombra. Habitar é montar tenda, não é passear por lá, não é transitar por lá. O que o Senhor promete para mim e para você é que o fato de eu decidir estar nele, eu decidir viver nele, eu decidir ter uma comunhão com ele, ele nos garante estar conosco ao longo da nossa peregrinação no deserto da vida. Aquele que habita. Existem pessoas que amam Deus apenas pelo que ouve falar. Existem pessoas que acham bonito toda a história, toda essa narrativa que eu fiz na minha introdução, acham isso fenomenal e fantástico. Mas há uma grande diferença entre achar bonito e montar tenda e habitar. Habitação, habitar em Deus não lhe garante que você não vai enfrentar os percalços do deserto. Não lhe garante que você não vai ser perseguido por Faraó, não lhe garante que você não vai sofrer as consequências e o cansaço da caminhada do deserto, não lhe garante nada disso, mas lhe garante que em todo o processo Deus estará ali para lhe guardar, lhe proteger e lhe conduzir ao longo da caminhada até a terra prometida. Então encontramos aqui eu quero dividir esse salmo em 3 pontos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sua casa, a sua família, a sua vida, os seus negócios, o seu coração, o seu relacionamento. É necessário você decidir habitar. Decidir habitar. Aquele que é uma decisão pessoal. Mas eu encontro aqui 3 experiências e que nós desfrutamos por habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Versículo 1 e 2 apresenta o Deus que nos provê segurança. Segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, olha só, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem confio. Existe declaração maior em relação à confiança do que essa? Ele é o meu refúgio. O que é refúgio? Refúgio é o lugar onde eu posso me esconder. Eu posso me proteger. Ele é o meu refúgio. Aqui, onde eu me escondo. Onde eu habito e me torno invisível aos meus inimigos.
Refúgio é um lugar onde eu posso me esconder. Refúgio é um lugar onde eu posso me tornar invisível. Ele é a minha segurança. Ele me garante segurança porque nele eu estou escondido dos meus inimigos. Os meus inimigos podem até se levantar. Inimigos contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus projetos, os meus planos. É inevitável ter inimigos. É inevitável. Você vai ter. Inimigos aqui que eu me refiro não é só a pessoas, mas situações, momentos. A vida, a trajetória da vida, a peregrinação do deserto nos garante de que nós iremos sofrer com inimigos, situações que se levantam contra nós. E aí é o que o salmista diz, assim como a corça, expressando a sua confiança e a sua dependência de Deus, ele diz assim, assim como a corça anseia pelas águas, assim também, Senhor, eu anseio pela tua presença. É interessante porque a corça é um animal campeiro. E o fato dela anseiar pelas águas é por quê? Porque quando a corça está sendo perseguida pelo seu predador, o faro do seu predador é o que direciona, o que o direciona a alcançar a sua presa. E quando a corça está correndo do seu predador, na região ali de Israel, elas têm essa habilidade e esse senso de proteção de buscar onde há água. E quando ela encontra uma água, um tanque, né, um lago, ela dá um salto e mergulha. Por quê? Porque quando ela mergulha, a água neutraliza o cheiro e a esconde do seu predador. Então, quando ele diz, assim como a corça anseia pelas águas, assim, Senhor, a minha água, a minha alma, né? A minha alma tem sede de ti. E além de tudo, é óbvio que a água é o lugar onde eu consigo refrigerar, renovar as minhas energias. Me oculta do predador e renova as minhas energias. Então, ele é a minha segurança, ou seja, o meu refúgio, em quem eu posso me esconder. E nele eu consigo fazer com que os meus perseguidores, os meus predadores, percam o meu faro. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. O que é fortaleza? Lugar de segurança. Onde eu me escondo, e fortaleza é o lugar de segurança. Onde eu me torno intransponível. Ou seja, os exércitos podem me cercar. Os exércitos podem ser até maiores do que os meus, porém, no Senhor eu encontro um lugar de proteção. Posso sofrer bombardeios, situações da vida vão bombardear, vão se levantar, exércitos vão se levantar, inimigos vão me sitiar, vão tentar destruir toda a minha vida, toda a minha casa, toda a minha família, mas no Senhor eu encontro fortaleza. Entenda, fortaleza não é sinônimo de ataque, mas é sinônimo de defesa. Então não é que eu vou conseguir destruir tudo, não é isso. Mas a ideia é que nada irá conseguir me destruir. Embora atingido, embora muitas vezes enfraquecido, mas jamais destruído. Porque o Senhor é a minha fortaleza. E falando aqui do Deus que provê segurança, Ele é o meu refúgio, fortaleza, em quem eu confio. Em quem eu posso confiar. E numa guerra, ter alguém para você confiar é vital, porque
com quem você compartilha as suas fraquezas, com quem você compartilha os seus segredos, com quem você compartilha as suas angústias e você aprende. E encontra estratégias, e ouve direções, e ouve estratégias, e ouve conselhos em quem eu posso confiar. Quando ele diz isso, ele está dizendo: o Senhor é aquele que tem o conselho exato que eu preciso. Ele é quem eu posso confiar. Em quem eu posso confiar. Então, o versículo 1 e 2 do Salmo 91 apresenta o Deus que é a nossa segurança. Do versículos 3 ao versículo 13, são 10 versículos aí. Ele é o Deus que provê livramento quando eu habito debaixo das suas sombras. A sombra do Onipotente. Eu encontro segurança e eu encontro livramentos, tá? Pois é Ele, aí ele começa aqui no versículo 3, é Ele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da pestilância mortal. Ele te cobrirá debaixo das suas penas, tu encontrarás refúgio debaixo das suas asas, sua verdade é escudo e proteção. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será destruído. O salmista aqui está se referindo, está mostrando como nele eu encontro livramentos para a minha vida. Livramentos no sentido geral. Existem pessoas que pensam que porque estão caminhando, conhecem a verdade, caminham com Deus, jamais irão passar por dificuldade. Sim, irão. Mesmo porque eu falei ontem, né, lá no meu YouTube, depois vai lá e se inscreve lá, tá bom? Eu falei ontem numa live sobre as decisões que decidem e que definem o meu destino. E eu falei que existe uma diferença entre soberania de Deus e irresponsabilidades. Tá? Uma diferença. Eu estou sujeito à soberania de Deus. Porém, as minhas irresponsabilidades, decisões erradas, atraem, sem dúvida, consequências terríveis para a minha vida. Consequentemente, decisões certas, direcionadas, ponderadas também me conduzirão a um contexto de sucesso e de vitória, né? Porém, nós entendemos e temos a certeza de que quando eu decido habitar debaixo, né, da sombra do Onipotente, existem livramentos de Deus guardados para nós. Ele te guarda, ele te livra. Ele te livra, ele livra a tua casa, ele livra a tua família. O problema é que todo mundo só quer o livramento, mas não quer percorrer o caminho que lhe conduzirá ao livramento. E eu posso testemunhar isso do quanto Deus é fiel e tem nos livrado de todo mal, Porque eu falei logo no início da nossa reflexão, que o que atrai todos estes resultados aqui é a minha decisão de habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Livramentos. Livramento, quantos livramentos que você nem percebeu, você nem viu. A eternidade vai revelar. E tantos outros que você viu, você agradeceu a Deus. E existem outras situações que, infelizmente, foi resultado da sua própria decisão arbitrária. Então, saiba separar as coisas para você não entrar em um limbo de compreensão acerca daquilo que Deus é. Mas se você depende dele, se aproxima dele, caminha segundo a orientação dele, ele te livra do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro?
O laço do passarinheiro são as estratégias malignas para te pegar desapercebido. Ele vai adiante de você. E esses talvez você nem vê. Você nem vê. Porque o Senhor, ele age adiante de nós, livrando-nos do laço do inimigo. Sabe daquelas covas abertas na caminhada? Ele vai te livrando. Então, no versículo 3 ao 13, encontramos o Deus que gera livramentos para você, para a tua família, para o teu coração, para a tua alma, para a tua mente. O que você tem que entender é que descansar faz parte do processo de esperar, depender e confiar no livramento dele. Espera no Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tua casa, entrega ela hoje ao Senhor. Tua família, conduza a tua casa nesses princípios. E você vai desfrutar de livramentos que muitos você nem vai ver. E outros acontecerá e você desfrutará. E poderá glorificar, agradecer a Deus pelo quanto Ele tem sido fiel na tua vida. Amém? Então, do versículo 3 ao 13 é o Deus que nos livra. E do versículo 14 ao 16 é o Deus que provê tranquilidade. Porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei em um alto retiro. O que é um alto retiro? Um alto retiro é um lugar de tranquilidade. Quando você fala assim, olha, eu vou fazer um retiro, né? Eu não vou eu vou me isolar, não no sentido de isolar e ficar abandonado, sozinho, não. Mas eu vou sair da multidão. Retira isso. Eu vou sair da multidão para um lugar de retiro, tranquilidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem a garantia de viver em paz. Em paz. E paz não é ausência de tribulação. Paz não é ausência de tempestade. Paz é ter a tranquilidade necessária para qualquer momento de tribulação. Paz é isso. Paz é isso. Paz é... O pau tá quebrando aí ao teu redor, mas você tem a capacidade de se manter equilibrado, tranquilo, para tomar as decisões e as ações necessárias para aquele momento. Paz é isso. Paz não é não é um momento, né? Não é um momento. Tem pessoas que pensam que a definição exata do que a Bíblia nos ensina acerca de paz é que paz é um momento. Eu preciso de um momento de paz. Não. Mas paz é uma condição existencial. E essa condição existencial de paz nós encontramos quando nós habitamos. Olha só, habitar. Aí eu volto para o início. Não é transitar, não é passar, mas é morar. Morar na sombra do Onipotente. Você adquire essa condição existencial de paz. Sabe? Em alguns momentos você pode até ser mal interpretado, como se fosse, inerte ou passivo em alguns momentos, até cínico ou cínica, mas na verdade aquilo é a condição existencial de paz que você encontra em Cristo, habitando debaixo da sombra do Onipotente. E isso é possível tanto você quanto você conduzir a tua casa a vivenciar isso. A vivenciar isso.
Quando ele me invocar, eu proporcionarei isso à vida dele. Está aqui no versículo 15. Eu lhe responderei. Eu terei um diálogo, eu terei uma comunhão com ele. Essa paz que você encontra em Deus, com Cristo, lhe gera uma possibilidade de comunhão, de diálogo, de experiências com Deus. E a vida torna-se, ou cada dia mais, lhe mostra o sentido de existir. Na angústia estarei com ele. Olha só que estado de paz. Paz é um estado existencial que lhe proporciona a presença de Deus na angústia. Olha só o que diz o versículo 15. Na angústia estarei com ele. Habitar debaixo da sombra do Onipotente não garante que você não vai ter angústias na vida, não. Não garante que você não vai ter dificuldades, não vai passar por processos dolorosos, não. Mas garante uma coisa, isso aqui é por demais consolador. Na angústia estarei com ele. Quando você decide habitar na sombra do Onipotente, você e a sua casa, você tem a garantia de que na angústia, que no problema, que na tribulação, que na perda, nas decepções, sabe? Das pancadas que a vida lhe dá, ele garante estar com você. Para que coisa maior do que essa? Estarei com ele na angústia. Eu o livrarei e o honrarei. Habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo nos garante tranquilidade. E tranquilidade, eu falei, não é ausência de tribulação, mas é a garantia da presença de Deus na angústia e em qualquer situação difícil, porque nele encontramos livramentos e honra. E honra. Darei a ele, apesar de tudo que ele vai passar pela vida, longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que maravilha, né? Salmo 91 é um salmo que nos ensina muito, não tendo-o como amuleto, como instrumento de barganha, mas quando nós compreendemos o Salmo 91, entendemos que não importa os bombardeios que a vida nos imponha, não importa os momentos de perdas e frustrações que iremos enfrentar e ultrapassar, mas tenha certeza que em todas as coisas, habitando debaixo da sombra do Onipotente, não transitando e nem passando, mas habitando, teremos proteção, segurança, livramentos e tranquilidade. Segurança, livramento, tranquilidade para você e para toda a sua casa. Amém, meus amados? Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você, Deus abençoe todos que estão aqui, Beatriz Martins, Darik, César, deixa eu ver mais alguém aqui, Vanusa, seja bem-vinda, Renilda, Beatriz, Joelma, Leolísia, nós vamos orar agora, tá bom? Quero convidar você para juntos orarmos depois dessa reflexão. Elaine, Jamile, Ana Cláudia, hoje é aniversário de Adriele, vamos orar por ela, vamos cantar os parabéns aqui para ela, tá bom? Em nome de Jesus. Cíntia, Naninho, Deus abençoe todos vocês. Dines, Lucas, irmã Graciete, Gleide, Henrique, Cleide, irmão Luiz, irmã Jaciara, Ayala. Ei, Jesus, que coisa boa. Deus abençoe vocês, viu? Cleide, Henrique, deixa eu ver mais alguém aqui. Jamile,
César, são todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos orar. Eu vou encerrar e volto, tá bom? Aqui para que a gente possa orar, tá certo? Voltem comigo.